Naquela manhã de céu dourado em Goiânia, o condomínio parecia mais silencioso do que de costume. O som das árvores dançando ao vento se misturava aos primeiros sinais da cidade acordando. Mas dentro da casa de Zé Felipe, o silêncio tinha outro motivo. Ele acabará de receber os 3 filhos, Maria Alice, Maria Flor e o pequeno Zé Leonardo, para passarem alguns dias com ele. Desde a separação, a rotina da família havia mudado, mas o amor continuava o mesmo. As casas de Zé e Virgínia eram próximas, dentro do mesmo condomínio, e as crianças já estavam se acostumando a circular entre os 2 lares com a leveza que só uma infância bem cuidada pode permitir. Zé havia voltado na noite anterior de uma sequência de shows, e aquela seria sua semana com os filhos. Era o tipo de momento que ele esperava com ansiedade e carinho. Mesmo cansado, acordou cedo para preparar um café reforçado, ajeitar os brinquedos na sala e arrumar o bercinho do caçula, Leonardo, que ainda dormia no quarto ao lado. Quando Maria Alice entrou na cozinha de pijama, os olhos ainda sonolentos, Zé se abaixou e abriu os braços. "Bom dia, minha princesa!" Ela correu para ele, abraçando forte. "Papai, posso contar um segredo?" "Sempre, meu amor." Ela olhou para os lados, como se quisesse garantir que só ele ouviria. "Hoje eu sonhei com o vovô Mário e com o tio Leandro." Zé gelou por dentro. A voz suave da filha carregava algo diferente. Não era só imaginação infantil, era sentimento, era intuição. Maria Alice tinha apenas 4 anos, mas às vezes parecia ter vivido muitas vidas. "E o que você sonhou, filha?" "Eles estavam num lugar com muita luz, e me disseram que ainda estão cuidando da gente. Só que o senhor tá com o coração bagunçado e não tá escutando." Zé ficou em silêncio. Aquilo o atingiu fundo. Desde o divórcio, ele tentava manter a leveza com os filhos, mas a verdade é que dentro de si havia dúvidas, dores, saudade e culpa. Eles também disseram que dá para mandar cartinha pro céu, só que tem que ser com coração limpo. Zé acariciou os cabelos da filha. "Então vamos fazer isso. Vamos mandar uma carta?" Ela sorriu e assentiu com os olhinhos brilhando. Enquanto Maria Flor brincava com bonecas na sala e Zé Leonardo tirava uma soneca no bercinho, Maria Alice se dedicava a desenhar no papel. Era mais do que uma carta. Era como se ela estivesse moldando um pedido com a alma. Ela desenhou estrelas, escreveu com letras pequenas e tortas. Zé Felipe, curioso, se sentou ao lado dela. "Posso ver?" "Ainda não. Só quando estiver pronta." "É pro céu, papai. Tem que ir direitinho." Ele respeitou o momento da filha e ficou apenas observando. A sensibilidade dela o emocionava. Era como se ela fosse um canal direto com algo que ele mesmo havia perdido contato. Naquele fim de tarde, Maria Alice chamou o pai. "Papai, vamos ali no seu jardim? Quero deixar minha carta entre as pedras." O jardim da casa de Zé tinha um espaço nos fundos onde pedras se misturavam com flores que ele mesmo plantava nas folgas. Ali, em meio ao verde, ela encontrou um lugar especial. Dobrou a cartinha com cuidado e colocou entre 2 pedras grandes. "Eles vão vir buscar de noite, quando tiver silêncio." Zé apenas observou, sentindo o coração apertado. "E o que você pediu?" "Que o vovô Mário e o tio Leandro cuidem do senhor, e da mamãe também. E que o Zé Leonardo cresça com muita luz. E, pedi uma coisa só minha também, mas essa eu conto depois." Ele sorriu, com os olhos marejados. "Tá certo, minha pequena. Você é mesmo um anjo." A noite caiu com uma calmaria rara em Goiânia. A temperatura estava amena, o céu limpo, pontilhado de estrelas, e um silêncio suave tomava conta da casa. Zé Felipe colocou Maria Flor para dormir primeiro. Ela pediu uma historinha, como sempre fazia, mas adormeceu antes mesmo de ele terminar a 2ª página. Zé Leonardo, o caçulinha, também dormia no quarto ao lado, embalado com uma música de ninar que Zé havia gravado com sua própria voz semanas antes. A melodia agora ecoava baixinho pelo monitor de bebê na sala. Maria Alice, no entanto, estava desperta. Vestia um pijaminha branco de algodão, com pequenas estrelas bordadas. Ela observava o céu da varanda da casa do pai,
com as mãozinhas no queixo e os pés balançando no ar. Zé se aproximou devagar, sentando ao lado dela. Tá esperando os anjos? Ela assentiu, sem desviar o olhar. Eles vêm quando ninguém tá olhando. Só vem para quem acredita. Zé respirou fundo, apoiando os cotovelos nos joelhos. A presença da filha trazia uma paz que ele não sabia explicar. Eu tô acreditando, filha. Ela sorriu. Então eles já estão aqui. Naquele instante, um vento leve passou por eles, e as folhas do jardim se moveram. Os olhos de Maria Alice brilharam como se ela tivesse sentido alguma coisa. Amanhã eles vão mandar uma resposta, disse ela com convicção. Mas não vai ser com palavras. Vai ser com coisa viva. Zé a olhou intrigado. Como assim? Uma coisa do céu. Eles mandam sinais com flor, passarinho, ou até cheirinho de abraço. Ele apenas balançou a cabeça, sorrindo em silêncio. Não fazia sentido racional, mas fazia todo sentido para o coração. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer por completo, Maria Alice acordou. Foi até o quarto do pai, bateu na porta com delicadeza e disse: Papai, já é hora de ir no jardim. Zé, ainda meio sonolento, levantou-se e a acompanhou. Lá fora, o orvalho ainda cobria as folhas e o ar tinha cheiro de terra molhada. Eles caminharam até o canto das pedras, onde a cartinha havia sido deixada. E foi então que viram. Ali, exatamente no mesmo lugar onde Maria Alice havia deixado a carta, havia nascido uma pequena flor amarela. Sozinha, entre duas pedras. Frágil, mas viva. Inexplicavelmente ali. Zé sabia que naquela parte do jardim não havia flores plantadas. Nunca houve. Maria Alice ajoelhou-se e olhou para a flor com reverência. É a resposta, papai. Zé ficou mudo. A flor parecia brilhar com a luz do sol nascente. Era como se o mundo ao redor tivesse parado por um instante para que aquele sinal fosse entendido com clareza. Ela pegou a florzinha com delicadeza e olhou para o pai. Eles estão dizendo que a gente está sendo cuidado. Mesmo quando não vê. Zé ajoelhou-se ao lado da filha. Um nó apertava a garganta. Ele não sabia se chorava, se sorria ou se rezava. Então, fez tudo ao mesmo tempo. Abraçou Maria Alice ali, com força, enquanto o sol subia e pintava de dourado as paredes da casa. O silêncio era absoluto, exceto pelo canto tímido de um sabiá em algum lugar do condomínio. Obrigado, minha filha, sussurrou ele. Você salvou meu coração hoje. Ela encostou o rosto no peito dele e respondeu baixinho. Foi o céu, papai. Eu só lembrei o caminho. Mais tarde naquele dia, Leonardo, pai de Zé Felipe, apareceu de surpresa. Soube que os netos estavam com o filho e decidiu fazer uma visita. Levava um saco de pães frescos e 1 litro de suco de caju feito por um conhecido da fazenda. Assim que entrou, foi recebido por Maria Alice com a florzinha nas mãos. Vovô! Olha o presente que o céu mandou! Leonardo se agachou, curioso. Que flor mais linda, minha neta! Onde você encontrou? No jardim do papai. Eu mandei uma carta pro céu e essa flor nasceu no lugar da carta. Leonardo levantou o olhar para o filho, com uma expressão surpresa. Zé confirmou com um aceno lento. Foi de verdade, pai. Ela colocou a cartinha ontem à noite. Hoje cedo, isso aí estava lá. Nunca vi nada crescer entre aquelas pedras. Leonardo pegou a florzinha nas mãos e a cheirou. Depois olhou para a neta, com olhos marejados. O tio Leandro sempre teve um jeito de aparecer quando a gente mais precisava. A presença de Leonardo naquela manhã encheu a casa de Zé Felipe com uma energia diferente. Era como se, ao trazer pão quentinho e suco natural, ele também trouxesse memórias do passado, da simplicidade dos tempos em que ele e Leandro dividiam a estrada e a vida. Zé preparou o café da manhã enquanto Maria Alice, sentada à mesa com o avô, contava tudo sobre a cartinha, a flor que nasceu no jardim e o que ela tinha sonhado com o vovô Mário e o tio Leandro. Leonardo ouvia em silêncio, segurando a mão da neta e encarando a flor como se ela dissesse mais do que qualquer palavra.
Você sabia que o seu tio Leandro gostava muito de flores? Comentou Leonardo, tentando conter a emoção. Ele falava que a flor era a forma mais simples do céu tocar a terra. Maria Alice sorriu como quem já sabia. Foi por isso que eles mandaram uma. Naquele instante, Zé Felipe apareceu com o pequeno Zé Leonardo no colo. O caçulinha, com os olhos ainda meio fechados de sono, observava a movimentação da mesa com curiosidade. Olha quem acordou para ver a flor mágica! Disse Zé, sorrindo. Leonardo estendeu os braços e pegou o neto no colo. Ajoelhou-se com ele no jardim, com cuidado, colocou a florzinha entre as mãozinhas do bebê. O pequeno riu, balbuciando sons doces. Tá vendo, Zé? Disse Leonardo, olhando para o filho. Essas crianças são nosso presente. Mesmo em meio à dor, elas nos lembram do que é sagrado. Zé Felipe, parado à porta, apenas assentiu. A cena diante dele era mais forte do que qualquer música que já havia escrito. Mais tarde, quando Maria Flor acordou, a casa ficou ainda mais viva. Os irmãos brincavam no tapete da sala, enquanto Zé assistia, sentado no sofá com um violão no colo. Começou a dedilhar uma melodia suave, inspirada no momento que estavam vivendo. Não tinha letra ainda, só sentimento. Maria Alice então pediu. Papai, faz uma música para a flor do céu. Zé sorriu. Uma música para a flor? Vai ter que ser linda. Vai, ela respondeu. Porque é uma flor que nasceu do amor de quem já foi embora, mas ainda cuida da gente. Ele se emocionou. Pegou um caderninho e começou a anotar os primeiros versos. E ali mesmo, naquela sala cheia de vida e lembranças, nasceu a música Resposta do Céu. Uma melodia feita a partir da fé de uma criança. No fim da tarde, Virgínia voltou de São Paulo. Chegou direto do aeroporto com a mala ainda no carro. Estava cansada, mas com o coração apertado de saudade. Sabia que os filhos estavam bem com o pai, mas o tempo longe deles nunca era fácil. Ela parou o carro em frente à casa de Zé, desceu, e logo foi recebida por Maria Alice correndo ao seu encontro. Mamãe! Eles responderam. Quem, filha? O céu. A cartinha. A flor nasceu. Virgínia se ajoelhou, confusa e curiosa. Que cartinha? Que flor? Zé apareceu logo em seguida, trazendo Maria Flor pela mão e com o bebê no colo. Vem, Vi. Você precisa ver com os próprios olhos. Eles entraram e caminharam juntos até o jardim dos fundos. Virgínia se aproximou e, ao ver a pequena flor amarela nas pedras, levou a mão à boca. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com os olhos marejados, se ajoelhou ao lado da filha. Foi aqui? Maria Alice assentiu. Eu pedi pro vovô Mário e pro tio Leandro cuidarem do papai, da senhora, e do Zé Leonardo. E essa flor nasceu aqui, no mesmo lugar da carta. Virgínia chorou. Zé colocou a mão em seu ombro, e por um instante, o tempo congelou. Eles estavam separados, era verdade. Mas diante daquele gesto, daquela flor, daquela pureza, tudo que existia era a família. Naquela noite, Zé, Virgínia, Leonardo e os 3 filhos jantaram juntos na casa de Zé Felipe. Era a primeira vez desde a separação que todos estavam reunidos ali. Não houve conversa sobre o passado, nem cobranças. Só riso de criança, música suave e um vasinho de flor no centro da mesa, a flor do céu. Virgínia observava os filhos brincando, e em um momento de silêncio, comentou. Talvez a Maria Alice esteja certa. Tem coisas que não se explicam, só se sentem. Zé concordou. E talvez essa flor tenha nos mostrado que o amor, mesmo quando muda de forma, nunca deixa de existir. Naquela noite especial, com a casa cheia de vozes suaves, risos de crianças e memórias do céu, a energia parecia outra. Algo dentro de Zé Felipe havia mudado. Ele não sabia dar nome. Era uma mistura de gratidão, paz e uma saudade leve, como se, por um instante, o tempo tivesse sido gentil.
Depois que Leonardo se despediu e foi embora, e após colocar os pequenos Maria Flores e Leonardo para dormir, Zé Felipe sentou-se novamente com o violão. Virgínia, ainda ali, observava da varanda, com Maria Alice encostada em seu colo. Terminei a música, disse ele, olhando para elas. Querem ouvir? Maria Alice levantou os olhos imediatamente. É a música da Flor do Céu? É sim, minha princesa. Tem até o nome que você deu, Resposta do Céu. Ele começou a tocar. A melodia era simples, mas cada nota parecia carregar um abraço. A letra falava de saudade, mas também de presença invisível. De amor que atravessa mundos. E da fé de uma criança que ainda acredita em milagres pequenos, como uma flor nascida entre pedras. Ao fim da canção, Virgínia enxugava discretamente os olhos. Maria Alice, em silêncio, apoiou a cabeça no peito da mãe e ficou quietinha por um tempo. Zé então se aproximou e perguntou. Filha, lembra que você disse que tinha feito um pedido só seu, e que contaria depois? Ela olhou para os dois, pensou um pouco e respondeu. Agora eu posso contar. Virgínia se ajeitou, prestando atenção. Zé sentou-se ao lado. Maria Alice respirou fundo e disse com simplicidade. Eu pedi que, mesmo morando em casas diferentes, vocês nunca deixem de ser família. O silêncio se espalhou como um véu delicado sobre os dois adultos. Era uma frase que, dita por qualquer outra pessoa, pareceria apenas um desejo bonito. Mas, vinda da filha, naquele momento, era um chamado. Zé pegou a mão de Virgínia. Ela não recuou. A gente continua sendo, filha, disse ela, emocionada. Sempre, completou Zé. Porque o amor muda de roupa, mas nunca sai de casa. Na manhã seguinte, Virgínia levou as crianças de volta para sua casa. Antes de ir, Maria Alice tirou a florzinha do vasinho e entregou ao pai. Fica com ela, papai. Quando o senhor sentir saudade, olha para ela e lembra do céu. Zé segurou a flor com delicadeza. Não era apenas uma flor. Era uma resposta. Um símbolo. Uma ponte. Depois que todos partiram, ele ficou um tempo sozinho no jardim, segurando a flor nas mãos. Olhou para o céu e falou baixinho. Leandro. Mário, obrigado. Obrigado por estarem por perto. Eu sei que vocês não foram embora de verdade. Naquele momento, uma brisa leve soprou, balançando as folhas do jardim. E Zé jurava que, por um segundo, sentiu o cheiro da infância. Da fazenda. Do colo do tio. Da voz do sogro. Tudo junto, misturado numa sensação inexplicável de amor eterno. Dias depois, Zé Felipe lançou a música Resposta do Céu nas redes. A repercussão foi imediata. Milhares de pessoas comentavam sobre como a letra tocava, sobre como pareciam ouvir ali a voz de uma criança conversando com Deus. Mas ninguém sabia a origem real da música. Só quem viveu aquela semana, ele, Maria Alice, Virgínia, Leonardo, e talvez, quem sabe, o céu, sabia o quanto ela era mais do que uma canção. Era uma história. Uma carta. Uma flor. E um milagre escondido entre pedras.